professora Maria Fernanda chegando. Olá, professora, tudo bom? Boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bom, Marcos? Tudo bom? Tudo certo. Já temos um pessoal aqui online para acompanhar a gente também. Como eu estava falando, a gente está hoje com um papo de desempenho, com um tema a respeito da norma de desempenho, né? Um tema atualizado, um tema bem recente, novo, saindo agora do forno, né, Marcos? Recém-atualizada a norma e atualizada e já está com versão nova, né? Versões parte 1, parte 3, 4 e 5 da norma de desempenho. Ela agora é 2021, então a 2013 já caiu, não está mais em vigor, a vigente é a 2013. E nosso convidado hoje é o Marcos Holtz, né? Marcos Holtz, vice-presidente da Proacústica. Eu até anotei aqui. Coordenou magistralmente ali os trabalhos, né, Marcos? Nossa, a habilidade que tu teve ali foi muito legal, os trabalhos correram muito bem. Coordenou o grupo o grupo de trabalho, então, da ABNT, justamente para a gente ter os olhos ali no desempenho acústico, né? O que deu para mudar, o que não deu para mudar, né? E aí a gente está te chamando aí para... Esse papo de desempenho, não sei se o Rafael explicou, a gente faz toda segunda-feira às 6 da tarde, né? Então a gente chamou assim, papo de desempenho e TT Performance. É só para conversar mesmo, e aí quando se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, faz ali, o Rafael acho que consegue ver direitinho, e depois fica no nosso canal do YouTube, né, gravado também, quem quiser acompanhar. É uma coisa bem despretensiosa para conversar mesmo, né? Então, obrigada por ter vindo e bem-vindo, viu? Nossa, eu que agradeço. Estamos sempre juntos, né? Já várias vezes eu participei com vocês de eventos e o ITT Performance é uma referência hoje no Brasil. Eu falo em todos os lugares que eu vou, falo de vocês. É um centro de excelência que a gente tem no país. As câmaras que vocês têm são referência, né? São únicas, eu poderia dizer, no país todo. E não só de estrutura vive um instituto, né? Principalmente de pessoas, né? E a capacitação de vocês são realmente um exemplo. Eu admiro bastante aí o trabalho que vocês desenvolvem aí no Rio Grande do Sul. Acaba servindo, né, o país todo, né, principalmente na questão do ruído de impacto, que vocês têm essa câmara fantástica que vocês têm, é a única que a gente tem no Brasil. Então, é sempre um prazer estar com vocês, sempre que vocês me convidam eu fico muito feliz de participar. Vindo de ti, isso acho que até a gente já pode encerrar. Então, tá tudo certo. Tô brincando. Não, Mas... a participação é excelente, também participaram do grupo técnico de revisão da norma, né, Maria Fernanda e Rafael, vocês também participaram, vocês viram a dificuldade que é revisar a norma no Brasil, tem norma que leva 10 anos, 13 anos, 15 para ser revisada. O pessoal que não participa não entende um pouco a dificuldade que é, porque os interesses existem, as pessoas têm interesses divergentes, né? E a gente tem que conseguir um consenso em torno, né? Tem que ter um plano comum que todos aceitem, né? Não é unanimidade, né? A gente, inclusive, nunca teve a pretensão, porque não é unanimidade, é consenso. Então, se realmente conseguir o consenso não é fácil, né? Então, eu acho que até a gente podia começar por aí, né? Por exemplo, ali a norma de desempenho, vamos falar da parte de desempenho acústico, foi um susto lá em 2010, 2013, então foi um pânico geral, porque muitas pessoas nem sabiam que se podia avaliar, né, com tantas letrinhas, que é o que a gente ouve às vezes, né? A coisa do desempenho acústico, né? E aí, quem é que... eu acho que até para esclarecer, isso é aberto ao público, né? Então, antes da norma ser aprovada, isso vai para o público. E normalmente, uma norma dessa, desempenho de edificações, interessa muito para o nosso setor ali, né? Estamos todos ali, que é o setor da construção civil, né? Então, como é que... Se tu pudesse explicar um pouquinho esse processo, né? Porque às vezes as pessoas podem ter algum engano, não é engano, uma visão, né? Não, o pessoal não quer que fique rigoroso, isolamento acústico, né? Então é o que a gente quer, né? Mas
enfim, temos um outro contexto, né, Marcos? Com certeza, e assim, a gente tem que pensar que o setor da construção civil, ele é um setor de uma cadeia muito longa, né? É um setor que emprega muito, é um setor que que se for mal gerenciado, né? Você pode, uma retração que você tem nesse setor, você demora muito para conseguir retomar, né? Então é um setor que é estratégico para o país, né? Para o país, para o desenvolvimento do país. Então tudo que você mexe, você tem que ter bastante consciência das consequências do que você está fazendo, né? E no caso da acústica, a norma entrou em vigor há 5 anos, né? Em 2013, 2018 entrou em revisão. Tem muita gente ainda que está entendendo como funciona, muitas construtoras pequenas que ainda não sabem que existe, né? Então eu estava até conversando com o Peter Barry, que foi lá em 2003, né, que ele começou as discussões lá na BNT com isso. Ele estava praticamente sozinho, ele me relata isso, né? A gente deve aí ao Peter Barry, a gente ter critérios que são muito bem escolhidos, né, critérios padronizados CISO. Ninguém saiu inventando o critério brasileiro que só tem aqui, né? Então, a gente realmente usou critérios internacionais, o que nos ajudou bastante. A parte térmica teve essa dificuldade, né, de ter que criar um método, e a gente estava com o método todo pronto, então isso nos ajudou, nos deu possibilidade de comparar nossos resultados com os de outros países, né? E aprender também com os erros dos outros países que já estão nessa cultura do desempenho há muito mais tempo. Então, acho que a gente saiu na frente nesse sentido em relação às outras especialidades, por já usar descritores bem conhecidos, que existem normas internacionais de medição. A gente já tem, se eu posso listar aqui o tanto de ganho, né? O fato do ITT Performance ter construído essas câmaras, né? Como que vocês iam justificar a construção dessas câmaras sem a norma de desempenho? Então, acho que tem que olhar como um todo, com o tanto que a gente ganhou. Eu até escrevi um artigo falando sobre isso, todos os benefícios que eu entendi que a gente teve aí nesses primeiros anos de aplicação de norma de desempenho, tanto de estrutura de laboratórios, quanto de própria conscientização das associações da cadeia de fornecimento, né? O pessoal dos blocos, né, as associações de blocos de concreto, de bloco cerâmico, a própria associação Drywall também, um pouco depois. Eu acho que alguns setores se mexeram muito rápido, né? E um deles que chama atenção é o pessoal das mantas acústicas, né? Aquilo ali eu achei fantástico, assim, em pouco tempo eles já estavam correndo atrás de ensaio, muito legal. Mas e aí, vamos começar lá de fora para dentro, né? Como é que ficou aquela avaliação, então, do ruído urbano, as classes de ruído urbano? Né? Antes elas eram um pouco subjetivas, né? Esse era o grande furo da norma de desempenho, né, que a gente tinha. Porque era algo subjetivo que cada um poderia fazer realmente ali o que quisesse, né? Então, acho que a gente atacou o principal defeito, acho que isso foi uma estratégia boa de trazer critérios objetivos para conseguir fazer essa classificação acústica. Talvez quem esteja assistindo não saiba do que a gente está falando, né, Maria Fernanda? Só dá uma esclarecida. A norma de desempenho, ela traz um critério diferente de isolamento de fachada, dependendo de onde você está localizado, né? Se até dentro do mesmo condomínio, se você tem uma unidade que está virada para a avenida, né? E você tem uma outra unidade que está virada para um parque, né? Com certeza você tem ali situações acústicas muito diferentes. Então, mesmo dentro do mesmo condomínio, você pode ter situações de isolamento diferentes nas fachadas, porque a situação do imóvel é diferente. Então, isso é levado em conta pela norma de desempenho, né? A gente realmente não tem recursos sobrando para poder fazer essa janela com altíssimo desempenho no prédio todo. Então, a gente prioriza onde ela é mais necessária, onde você tem ali maior exposição a ruídos, o isolamento tem que ser mais alto. Então, o critério da norma ele é correlacionado ali com o ruído externo. A norma traz um procedimento de como fazer essa caracterização e possibilitar aí a definição objetiva do isolamento acústico da fachada. Muito bom, Marcos. Só quero dar um oi aqui, nossos amigos, o Abreu acabou de entrar, e o Marco Aurélio também está aqui. O Abreu, projetista, Marco Aurélio tem um laboratório, também tem um projetista.
E eu acho que essa pergunta aí que o Marco estava falando agora, ela é bem direcionada a eles, mas também tem um grupo aqui que está quietinho, que não falou, que eu já vi também que entrou, que são as construtoras. Marco, sou um construtor. O que eu tenho que me preocupar com a atualização da norma de desempenho? O que eu vou ter que focar agora? Me diz aí. Então, a revisão da norma de desempenho, na verdade, oficializou o que muita gente já vinha fazendo, que a Proacústica tinha mandado, emitido, percebido que tinha essa questão subjetiva, a Proacústica tinha feito um manual de classificação acústica de fachada, logo depois do lançamento da norma, foi publicado, e já estava sendo usado no Brasil todo. Só que em muitos lugares não usava, porque realmente não era nada obrigatório, era um manual de referência. Mas como não tinha referência nenhuma, ele acabou sendo uma grande referência durante alguns anos. E o que muda é assim, quem não fazia agora tem que fazer, né? Está na norma, né? É normativo, então tem que ser atendido. E ainda tem, né, Rafael? Você ainda que não sabe o que já dizia, não sei se é o Caetano Veloso, procure saber, né? Então, se você não sabe, procure saber, porque você pode ali estar correndo um risco muito grande e não ter consciência disso. Então, a gente tem que minimizar os riscos, né? E de algum tipo de problema depois futuro. E se você tem tudo isso já no seu mapa ali do lançamento do empreendimento, você vai estar muito mais num terreno muito mais firme, né? Depois que o empreendimento estiver pronto. E a gente teve um tempo, esse período todo, acho que foi muito interessante, né? O pessoal que está mais voltado para essa parte de ensaios, principalmente, né? O quanto que algumas empresas realmente vieram a colaborar, inclusive, né? Os ensaios em campo, né? Para saber a gente sabia o quanto que a parede tinha de espessura, mas não sabia qual era o isolamento acústico, né? A gente sabia a questão da janela, mas e aí aquela janela com aquele bloco, naquela alvenaria, como é que fica? Né? E acho que, como tu bem dissesse ali, nos outros países eles têm isso resolvido, mas tem outros critérios, né? Tem outros critérios de avaliação. Então, hoje, aquele nosso critério de 80 dB, né, para laje, que é aquele, acho que é o mais, né? Aquele ali não existe em nenhum outro lugar no mundo. Ok, não existe, mas aqui também a gente tem aquela realidade da construtora entregar as unidades habitacionais sem o revestimento de piso, né? E, enfim, né? Isso é bem brasileiro, né? Bem difícil você encontrar isso em outro país, né? Você receber. Outro dia um português veio falar para mim, mas vocês entregam para um apartamento sem estar pronto. Praticamente. É muito estranho, né? É que, na verdade, a gente é muito prático. Isso é uma questão prática. As pessoas, a primeira coisa que ela fazia era quebrar o piso, para colocar o piso que ela gostava. Isso tem. Sim. Dificilmente ele mantinha o piso que recebia. Todo mundo quebrava e colocava aquele porcelanato que parece madeira, o porcelanato que parece mármore, ou o próprio mármore, às vezes. Então, assim, é muito difícil eu, pessoalmente, manter o piso. A primeira coisa que ela fazia era arrancar. Então, acho que foi uma questão prática, tirar ali. Os construtores chegaram à oportunidade também de gastar menos, né? Lógico que elas também, não iam perder. Claro. Então, claro. Acabou ficando assim. Eu acho que em Minas Gerais, mas não é o Brasil todo, viu, Maria Fernanda? Eu acho que em Minas Gerais, em alguns lugares do país, que eles acabam entregando o apartamento todo feito. Em algumas localidades, o Brasil ele tem umas particularidades de cada mercado, né? Eu fiquei sabendo que algumas, não sei se em Minas Gerais, mas tem alguns locais que realmente você tem que entregar tudo, senão você não vende. A pessoa não compra se realmente não tiver tudo feito. E isso é bem difícil, né? Porque a gente está falando de norma brasileira, e o Brasil, gente, é muito diversificado. E acho que uma das dificuldades que eu lembro que, pelo menos a nível de algumas consultas, né, é essa diferença, então, de se construir com alvenarias de blocos, né, em alguns locais, e aí lá no Nordeste, o tal do bloco de gesso, né, que tem uma espessura muito fina,
E tal, agora parece que eles estão eu estou rindo por causa do Marcos Abreu ali. Não é disso que eu estou falando, não. Já vamos comentar. Ele já começou a xingar ali os pisos finos. Mas então, deixa eu só concluir, né? E aí, então, isso, não que o bloco de gesso foi abandonado. E quem for aí do pessoal ali do Nordeste, assim, pelo que me disseram, parece que estão usando, entre unidades habitacionais, a parede dupla de bloco de gesso com lã no meio, né? Então, continuamos usando aquele material, só que ele repaginado, digamos assim, né? Para realmente dar um isolamento, algum isolamento acústico, né? Olha, o Marcos Abreu está... Pode falar. Eu vi um bloco de gesso na Europa, o bicho era grande. E era todo alveolar na diagonal, ele tinha uma outra técnica, mas existe esse bloco de gesso, tem a possibilidade de fazer, só que você tem que fazer de outra maneira. Do jeito que ele é feito no Brasil, ele tem um isolamento muito ruim, né? Então, acho que realmente tem que partir para isso, ou uma parede dupla com lá no meio, ou simplesmente pegar aquele bloco e pensar o bloco de gesso como um elemento acústico também, não só como um elemento de vedação, né? Aí você pode trabalhar o gesso de uma maneira mais eficiente, ganhando massa, usando um gesso mais denso. Eu não sei, tem que usar uma técnica aí, que eu sei que é possível, porque eu já vi. Eu vi uns blocões de gesso, não sei se na Bélgica tinha lá uns alvéolos, assim. Era bem legal. E tem esse exemplo do bloco de gesso, mas também tem ali, aproveitando que o Marcos Abreu está xingando as lajes ali, né? Piso frio. Do piso frio, né? Mas por quê? Por causa justamente daquele impacto, a gente ouve, mas tem toda uma questão da cultura de uso de algumas lajes, né? Sistemas de lajes que não são maciças, né? E que aí acaba realmente. A gente teve que caracterizar tudo ao longo do tempo, né? Então a gente já tem essa caracterização acústica de diferentes tipos de lajes também, né? Que nem você falou, o Brasil é muito grande, né? Tem lugar que faz a lajezinha cubeta, né? Aí no sul é bem popular, né? A cubeta. Uhum. E tem lugares que não usam isso de jeito nenhum, né? Lugares que usam aquela lajezinha cerâmica bem fininha, aquela lajotinha, que até se usa na Espanha, só que ela é umas 4 vezes mais espessa, assim. Eles usam uma lajota cerâmica dessa largura, né? Então é bem diferente, assim, a maneira que se usa a lajota cerâmica lá. Então, um grande desafio, realmente, como a gente lida com esse país que tem tantos sistemas diferentes, né? E é um trabalho gigantesco de caracterização para vocês. A gente precisaria ter vários, tem que pensar o ITT Performance ser mais expansionista, começar a pensar no ITT Performance Nordeste, no ITT Performance Centro-Oeste, para a gente poder ter laboratórios aí mais próximos, né, das regiões, porque fica difícil, né? A gente realmente está muito centralizado no Sul, Sudeste, e tem poucos laboratórios. Acho que vai abrir agora no Nordeste. Tem o pessoal... Tem o ITEP? O ITEP tem câmera para ruído aéreo lá. Eu não sou um que gosta de falar de materiais, né? Porque também já trabalhei com projeto, laboratório, trabalho com projeto. Eu acho que tem material que vai ser bom, vai ser ruim. Eu acho que uma edificação que vai ter um bom desempenho acústico tem uma certa importância o material que tu usa, mas o mais importante é o projeto. Como é que é a visão? Se tu fez um projeto pensando no desempenho acústico, a princípio tu vai ter uma construção já com um direcionamento indo para a questão acústica. Pode até trabalhar com materiais ruins, tá bom? Que não vai ter um desempenho superior, não vai ser um desempenho ótimo. Mas se tu trabalhar pensando em como corrigir com materiais, mesmo com desempenho não tão bom, não com isolamento tão bom, não tem meio de se corrigir, né, Marcos? E trabalha bastante com o projeto aí, Marcos. Podia dar um panorama aí de São Paulo, como é que está trabalhando a visão da norma de desempenho e como é que estão as construtoras aí? Olha, eu vou te dizer, tá eu gosto bastante de trabalhar para o setor popular, né, para Minha Casa Minha Vida, porque como essas construtoras elas têm muita escala, elas têm verba para montar um departamento de engenharia muito competente, né? Sim. Então eles investem em engenharia, eles investem em industrialização,
Eles investem em inovação para diminuir custo, melhorar desempenho. Então, tem várias construtoras dessas que são do grande porte, né, que estão investindo em soluções inovadoras. É legal porque eles trocam figurinha entre eles também. Então, cada um pesquisa uma área específica, depois eles trocam os resultados. Eu acho uma coisa interessante não enxergar o concorrente como um inimigo, né? Nossa, isso é muito difícil, né? Está acontecendo bastante. Tá acontecendo bastante. Eu já tive o caso de ter que fazer uma medição, não sei se foi no Curitiba, que a pessoa não quis nem me dizer o que era, porque ele tinha medo que eu, sei lá, que eu fizesse uma espionagem com a solução que ele tinha inventado. Isso a gente tem bastante também aqui. Porta, esquadria, o pessoal não quer falar o que tem dentro da porta. Vou passar uma serra nessa porta do seu mistério. Não, pior é que eu falei para um, né? Quem sabe a gente passa a serra para poder fotografar o que tem? Isso não. Não. E aí eles trocam figurinha, porque eles sabem que todos eles, cada um investir, é muito melhor eles se unirem, né? E pegarem o dinheiro que eles têm para investir em inovação, juntos eles conseguem fazer mais, né? E então daí é interessante, porque tem muitos estudando, por exemplo, mudar o seu sistema construtivo, fazer a parte de concreto só a parte externa e fazer a interna toda em drywall, ou fazer a parte externa em concreto entre as unidades de concreto e dentro do drywall, que acontece com o ruído de impacto quando você usa o drywall nos dormitórios, né? Porque tem uma mudança na questão do ruído de impacto também. Eles querem saber o quanto melhora. Então a habitação popular está se mexendo bastante para encontrar soluções para que você consiga resolver a questão da norma com eficiência, gastando menos, mas sendo mais inteligente no uso ali que nem, como você disse, né, Rafael, o projeto é importante, né, você parar e pensar no que você está fazendo, né, porque vai ser reproduzido milhões de vezes, às vezes, né, tem construtoras que realmente, às vezes pega projeto de 20 torres, assim, num condomínio se fala 20, 30, 40 torres, então, cada solução que você faz, ela vai ter um ganho em progressão geométrica, às vezes, ali, dependendo, porque eles usam muito a mesma solução em vários projetos. Né? Então, acho que a questão do projeto, mais do que nunca, está importante agora, mais até do que... Porque a pessoa pensava isso antes, né? O pensamento, usa uma laje de 10, uma laje de 12, um bloco de 19. Na verdade, a coisa caminhou, na verdade, com outro desenvolvimento que usa mais engenharia. E até a Smithers aqui ainda comentou, né, parar de inventar a roda. Eu acho que a gente tem bastante tecnologia no Brasil, tem não só tecnologia, mas também tem pessoas muito bem capacitadas para fazer um projeto, para analisar isso daí, né, Marcos? E logo quando saiu a norma de desempenho, veio comentários não só da parte acústica, né, que a norma de desempenho ia vir para acabar com a construção civil brasileira. Aqueles excelentíssimos comentando, falaram isso, né? Como se o Brasil fosse o único país no mundo que ainda existia construção civil porque não existia uma norma de desempenho. Tá aí a norma de desempenho, daqui a 2 anos faz 10 anos de vigor, da vigência da terceira edição, né? O pessoal acha que a 2013 foi a primeira edição, não, foi a terceira edição da norma de desempenho. A gente está na 4ª edição agora. E quinta edição da norma de desempenho. Então tem bastante discussão a respeito disso daí. Mas, Marcos, simulação. Simulação, eu sei que foi um item novo na norma de desempenho. Ela até, em 2013, comentava que podia ser feita uma análise de acordo com a norma, com a ISO de estimativa. E a ISO atualizou, veio 12354, né? Deixou de ser uma EN, virou uma ISO. E agora a norma de desempenho chega a comentar sobre simulação. E aí, qualquer um pode sair e começar a fazer cálculos, pegar qualquer software aí, o Revit, por exemplo, eu consigo fazer com o Revit da vida uma simulação, Marcos? É engraçado, né? Porque eu dava um curso de norma de desempenho com o Juan, não sei se vocês chegaram a vir aqui em São Paulo, esse curso de norma de desempenho, que dei muitos anos com o Juan, né? Aí chegou uma mensagem de um cara para mim assim, falando, nossa, se eu fizer o seu curso, eu viro consultor de acústica. Aí eu falei, será que a pessoa fizer, por exemplo, um curso de medicina de 2 dias, né, um workshop, ele vira um médico? Então é um pouco isso, né? Qualquer um pode fazer um diagnóstico, né?
Qualquer um pode olhar para você e falar, nossa, você está amarelo hoje, acho que você tá doente. Agora, em quem que você vai procurar quando você está doente? Vai procurar um médico, vai procurar alguém que tem experiência, alguém que já fez aquilo muitas vezes, que aquilo é a vida dele por muitos anos. Aí você vai olhar para o cara e falar, esse cara já fez isso 500 mil vezes, tem muito mais credibilidade, tem muito mais probabilidade dele estar certo, se a pessoa tem experiência, ela sabe o que está fazendo. Então, o software é uma ferramenta, é um papel, né? É um serrote. Você pode dar um serrote na mão de uma pessoa, pode fazer um móvel incrível com a obra de arte, e pode fazer uma porcaria. Porque o que vai fazer a diferença é a habilidade da pessoa, a condição que ela tem de operar aquela ferramenta. E então é muito importante, principalmente na simulação acústica, a pessoa conseguir avaliar de uma maneira muito crítica o que ela está fazendo na simulação, né? Vocês sabem como que é. Vocês acho que vocês sentiram tanto já, que às vezes quando chega o material, você já sabe quanto vai dar. É. E aí você só vai lá, mede e fala, errei 1 dB. Sei lá, você já sabe quanto vai dar. Porque né, faz... e a simulação é muito parecida, Rafael. Quando chega a simulação, a gente já sabe quanto vai dar. Mas você tem que fazer, porque às vezes tem alguma coisa inesperada, tem alguma união que fala, nossa, olha isso aqui. Às vezes você é surpreendido, porque a simulação ela é realmente uma ferramenta que vai fazer os cálculos. E normalmente o seu feeling está certo, mas o seu feeling pode estar errado também. Então a simulação traz ali uma radiografia muito completa, você consegue ver cada transmissão através da simulação, né? Talvez quem não saiba como é feita uma simulação, é porque a gente tem o desempenho dos elementos separados. Né? A simulação ela vai fazer esses elementos juntos, né? Qual vai ser o resultado? Então a gente calcula todas as transmissões que vão acontecer por esses elementos juntos, né? E dentro daquele local a gente vai saber o quanto que isso vai dar no futuro ali, quando o ITT for lá medir, quanto que vai dar de resultado. Então a simulação é isso, ela necessita, ela é muito sujeita ela assim, se entrar lixo, sai lixo. Então, você tem que ter bastante cuidado com os dados de entrada que você vai ter. Você tem que ter uma boa biblioteca de dados de entrada, de preferência dados medidos em laboratórios acreditados. Mas a gente sabe que é difícil ter todos esses dados. Muitos você vai ter que calcular. E aí, para calcular também, exige ali uma pessoa com experiência para saber se aqueles valores que estão dando são coerentes com o mundo real. Então, a gente tem muitos consultores preparados para fazer medição pelo Brasil. Então, eu tenho certeza aí que é só você pegar realmente um consultor experiente, né? Uma pessoa da sua confiança. Escolher um consultor é quase como escolher um médico, né? Como escolher um fisioterapeuta, como escolher um psicanalista. É uma coisa muito de pessoal, né? De você sentir confiança. Escolher o consultor é para escolher o melhor amigo da obra, né? É esse cara que agora vai acompanhar a tua obra até o final. Ele tem que ser o melhor amigo, ele tem que ser um cara de confiança, que tu saiba o que ele está falando. Né? Fazer uma simulação é uma mesa de operação. Se tu não souber mexer nas ferramentas, se tu não souber operar uma ferramenta, se tu não souber quais dados de input tu vai colocar ali, como é que tu vai saber avaliar o resultado que tu tem depois? Então, imagina você vai fazer um prédio de 20 andares, aí você chama um calculista de estruturas. Aí você chama um cara, o que você já fez? Eu fiz um sobradinho ali de 2 andares. Foi só isso que você fez? Não, só fiz isso, mas eu sei calcular, pode contar comigo que vai dar tudo certo. Ou você vai pegar, se você vai fazer um prédio que nem Camboriú, que tem 80 andares, você vai pegar o melhor calculista que você puder pagar, né? Então, acho que é isso, acho que tudo depende ali do risco que você está disposto a correr, né? A gente sabe que quanto melhor o consultor, ali mais experiente, menos risco você corre, porque o cara já sabe o que está fazendo, já conhece o caminho das pedras, né? Não vai estar aprendendo ali no seu projeto, né? Mas essa parte, então, da simulação, né, ela ficou mais clara também, né? Agora com antes era só uma pequena citação, era uma notinha de rodapé numa tabela, né? Na anterior, né? E agora, então, ela já entra realmente validada não, né? Mas assim, colocada ali na norma para que aquilo possa valer. Isso é uma proteção para o projetista, né? Para o arquiteto, né? Para o engenheiro, então, que faz os projetos. Mas tem também um lado que, assim, pelo menos eu tenho ali alguns alunos que eles dizem, não, achei muito legal esse lance da acústica, mas não, né?
como é que eu faço para contratar? Eu só queria saber, né? Como é que eu faço para contratar um consultor? Não estou muito afim. Então, eu acho que também tem isso, né? Nem todo mundo quer saber, mas não é por isso que precisa fazer bobagem, né? Eu acho que daí, então, essa questão que tu está falando bastante de contratar alguém, também serve para os próprios colegas, né? Ali, engenheiros, tal, arquitetos, né? E também fica bem marcada essa parte da responsabilidade do projetista, né, com uma ferramenta de simulação ou cálculo mesmo, direto, né, uma planilha do Excel também dá conta de fazer aquilo ali, né, e depois tem toda a etapa da obra, que ali as coisas podem acontecer, né, pode acontecer muita coisa, ainda mais com a parte de esquadrias, né, e que aí então tem que ser feita essa verificação depois, né, isso não mudou, isso continua, né, alguns colegas ali eu já ouvi, acho que o pessoal do térmico, do lumínico, né, dá umas alfinetadas. A acústica resolveu fazer o teste só em campo, né? Eu disse, mas como é que vai fazer, né? A gente está seguindo a linha do concreto também, né? O cara concreto, mas também depois faz um teste com aquela amostra, porque ainda tem, eu acho que tu citou essa parte de uma tendência de industrialização das maiores construtoras, mas o que a gente vê é que ainda tem muita coisa sendo montada na obra, né? E não é por causa disso que não tem que ter o devido desempenho, né? Não, com certeza. Esse acompanhamento é muito importante, porque o projeto ele é de papel, né? Ninguém mora em projeto, né? Então, acho que a pessoa também tem que entender, quando ela contrata alguém para ajudar ela nisso, para dar assessoria nisso, das mãos, né? Vamos das mãos e vamos até o fim, né? Vamos até o fim ali, medir, ver se atendeu, se não atendeu, o que eu tenho que fazer. Tem que medir em protótipo, tem várias maneiras de se trabalhar para você conseguir obter resultado lá no fim, ter margens de segurança, né? Tem gente que gosta de simular, não, eu quero que dê 80, deu 75, vou afinar a laje, vai lá, afina a laje para conseguir chegar no 80. Sabe, Marcos, isso aí é bem interessante, sabe? Só um comentário antes, a Maria Fernanda falou de térmico e o Fernando Westphal entrou aqui na live. Então, um abraço pro Na Fernando, verdade, eu falei porque eu vi ele entrando, né, Fernando? Mas isso aí é sempre bom dar uma alfinetadinha nessa gente. Já que apareceu, né? Na próxima a gente tem que falar do térmico, a gente não falou de térmico ainda. Mas a respeito do projeto, é bem interessante isso, que o projeto estrutural, um dormitório, uma cozinha, a gente projeta para 250 quilos por metro quadrado. Tá, então se eu botar 300 quilos por metro quadrado, vai cair meu prédio. Não vai cair, porque há uma gordurinha que se coloca ali. Então, por que eu vou tirar essa gordurinha na parte acústica? Eu não tenho uma incerteza de medição, eu não tenho um desvio padrão ali que a norma me permite. Se der 81, o que acontece? Vai derrubar o prédio e constrói o outro, né? Porque tá fora de norma. E aí, o que vai fazer? Tá fora? Não sei. Mas Marcos, eu lembrei que tu disseste que uma vez tu tivesse fazer uma palestra aqui, pessoal do Sinduscon, do Rio Grande do Sul. Eu acho que você fez uma observação muito legal, assim, da diferença dessa margem de segurança do pessoal da Europa e Estados Unidos. Lembra disso? Eu lembro dessa tua observação, que aquela questão de a abordagem europeia, ela é muito mais no sentido de tentar chegar o mais próximo possível. Calcula, que é para não gastar muito material, né? Os Estados Unidos, assim, é matar a formiga com bala de canhão. Por quê? Porque o que movimenta a economia deles é o giro. Tudo nos Estados Unidos é muito, né? Quem já foi para lá sabe como que é. Você vai comprar uma Coca-Cola, vem um litro e meio o copo, né? Para eles o negócio é 10 centavos da pequena para grande. Então tudo para eles tem que girar, né? A quantidade, né? Então para que calcular? Cálculo, assim, é caro, né? É muito caro para você conseguir alguém para calcular as coisas nos Estados Unidos. Então, a preferência deles é trabalhar de maneira prescritiva com soluções que são muito robustas, né? E aí acaba realmente gastando mais do que poderia. Já o conceito europeu é um conceito de racionalização mesmo, que individualmente se constrói diferente,
Então você faz o cálculo e você verifica exatamente se está passando ou não está passando. Então acho que esse é um conceito bem diferente que se aplica, tanto que o sistema dos Estados Unidos não tem uma norma ISO 12354, né? Foi interessante que eu encontrei um pessoal do Canadá e eles estão entre a cruz e a espada, né? Porque muita coisa do Canadá vem dos Estados Unidos, eles têm um intercâmbio muito forte de materiais de construção, sistemas, e ao mesmo tempo eles estão vinculados à ISO, porque eles usam os padrões europeus, né? E aí eles fizeram uma adaptação lá da ISO 12354 para funcionar no SPC. Aí eu perguntei, eu era o cara do Inmetro lá no Canadá, né? Ele estava falando. Aí falaram, se me perguntarem se metrologicamente está certo, eu vou falar que não. Mas como a gente é um Instituto de Metrologia do Canadá e a gente está falando para fazer assim, acho que ninguém vai questionar. Então eles fizeram lá um método, porque não tinha nenhum. Então no Canadá eles estavam usando o método da ISO 12354 para calcular valores ao invés de usar o RW, usar o SPC. Porque justamente eles estão no meio do caminho, né? Eles usam muito a questão lá, eles são muito integrados com os americanos, mas eles também estão muito integrados na Europa. Tem um pé em cada local, né? Mas é isso, a gente começou falando das normas da margem de segurança, né? Pô, a gente já tem um critério bem alto, 80. Então vamos projetar para 77, 71 no máximo, né? Que aí você vai ter ali uma variação de 79, 77, 79, 77, eventualmente vai ter um 80. Mas você vai estar dentro de uma margem segura ali de projeto. A gente tem algumas experiências também do pessoal que faz para 80, né? Ele faz para 80 e aí as coisas não acontecem, fica às vezes um problema às vezes de encaixe de elementos pré-moldados e a gente já participou de investigações, assim, né? A gente tem que ver onde é que está o problema, né? E interessante, a gente acaba aprendendo bastante. E assim, de qualquer... na simulação a gente parte de princípios que às vezes são um pouco diferentes lá na vida real, né? O concreto pode ser um pouquinho diferente, o modo de elasticidade dele. Então, eu acho que a gente tem que ter a margem de segurança, até porque a construção não é 100%, né? A construção ela vai ter a variação dela também, né? Então, eu levaria uma margenzinha maior ali mesmo. Eu, se fosse construtor, né? Sim. Tem isso, sim. Mas de qualquer maneira, quando a gente faz o cálculo, a gente imagina mesmo um cenário perfeito, né? E tem que ser mesmo, né? Porque como é que a gente vai imaginar o que de errado pode dar na obra, né? Então acaba saindo realmente um resultado padrão que pode dar ou não alguma distorção ali, né? Mas a gente já viu acontecer muitas diferenças também, né? De projetar lá os 45 e chegar lá da 23. Né? Então, assim, né? Alguma coisa aconteceu. E aí é isso, né? E aí a pessoa acha que aquela alvenaria, por ser alvenaria, qualquer alvenaria serve, né? E então, não, mas o cara que especificou que tinha que ser bloco e tá aqui, estão aqui os blocos. Aí não se dá conta, né, de que não... mesmo parecendo ser iguais, os sistemas construtivos, né, vão ter muita diferença, principalmente na hora da montagem. Né? Seguimos com os 80, né, no ruído de impacto, ali para a laje, então quer dizer... Nada de muito absurdo, dá para atender, né? Dá para atender. Agora, tem também uma preocupação com a percepção do usuário, né? Então, o quanto que o usuário está percebendo se aquilo é bom ou ruim. Hoje o que a gente está conseguindo é atender a norma, né? Mas não necessariamente chegar num nível de excelência do ponto de vista do desempenho acústico, né? Eu acho que também uma coisa que é interessante, na questão do ruído aéreo, que a gente fala muito pouco, porque o 45 é relativamente bom, né? Tá bem mais próximo do que seria ali o considerado mínimo para os países europeus no TS da Birgit. Nós temos ali acho que 2 ou 3 dB do que seria o mínimo. Então a gente tem bons valores para
para ruído aéreo entre dormitórios, melhoraria só um pouquinho ali para chegar no mínimo europeu. E nós estamos falando da Europa, assim, se você comparar o PIB da Europa com o nosso PIB, entendeu? Acho que a gente tem que ser justo, sabe? Quem vai pagar quem vai pagar o imóvel é o cara que trabalha ali, é ele que vai pagar. Então, se a gente chegar e construir um padrão europeu aqui, quem que vai conseguir pagar isso? Então, acho que realmente a gente tem que ter muito bom senso aí, entender a necessidade de quem está morando e eu acho que 45 é um valor muito bom ali, até próximo do que deveria ser. Então, a gente tem que trabalhar algumas coisas? Tem que trabalhar. Acho que nessa revisão a gente trabalhou a questão da fachada, trabalhamos a questão da simulação, trabalhamos a questão dos estúdios, que havia um buraco ali, se estúdio era dormitório, não era dormitório. Então, teve essa... essa questão desse tipo aí, né, de estúdios, na verdade é a unidade que é um ambiente só, né? Só compartimenta sanitário. É isso, né? Isso. E aí virou dormitório, né? E eu não sei como que está aí no Rio Grande do Sul, mas aqui em São Paulo é a coqueluche do momento são os estúdios. De 30 metros, de 20 metros quadrados. Aqui tem um âmbito de... A construção está crescendo muito para esse lado aqui no Rio Grande do Sul, Marco. E não é baixo padrão, é médio para alto padrão, já prevendo cozinhas, cozinhas gourmet integrado, lavanderia integrada, e ter aqui falavam antigamente JK, no Rio Grande do Sul já falar JK, o estúdio, e é só o local para dormir. E eu sei de 2 que estão para serem construídos, um do lado da Unicinos, um do lado da Fevale, que já está em construção esse da Fevale, e aí em Porto Alegre eu também sei que tem ali perto da PUC já querendo, que é um âmbito muito bom para comprar para quem é universitário, né? Já vem até pronto, mobiliado. E é fantástico, por exemplo, você não precisa comprar uma cozinha se você tiver uma cozinha coletiva. Você não precisa comprar máquina de lavar roupa se você tiver uma lavanderia no prédio. Então, acho que bate muito com o estilo de vida dos millennials aí, né? Que não querem comprar um apartamento, né? Ele quer ter um lugarzinho ali, alugar um lugar que ele vai ficar, que tenha toda a estrutura, que ele vá lá, coloque a cama dele. Porque montar uma casa dá muito trabalho, né? Você comprar um guarda-roupa, comprar uma máquina de lavar, comprar uma geladeira, comprar todas essas coisas, né? Para um cara que está estudando, é muito difícil. Então, se ele tiver um apartamento que ele vai lá, só leva a caminha dele, a mesa para ele estudar, e o resto tem tudo no prédio, é perfeito, né? Então, uma cidade universitária que nem a de vocês, eu acho que é um produto que vende muito fácil, assim, se vende sozinho, praticamente, com os estudantes. E aí, agora a gente tem peraí, chegou uma pergunta, salas com 60 metros quadrados sofrendo com a laje. Acho que eu não peguei o resto aqui que o Marco abriu e falou. Então, aproveitar, o Marcos ele está perguntando também, ele pediu que a gente tocasse no assunto ali da componente espectral ali para a gente falar um pouco por frequência, e eu já vou adiantar aqui, Marcos. O Marcos ele é consultor, ele que projetou a acústica do Teatro da Unicinos ali, onde foi o evento da Sobrac, projeto de acústica dele, e também assim, o problema é as baixas frequências, né, Marcos? Então, é aquela questão de, sei lá, hoje a pessoa consegue colocar um home theater, um subwoofer que vai a 1050 Hz, né? Sabe? E a gente nem mede isso, né? A gente nem mede aquele isolamento ali. E a dúvida é toda essa, né? Como é que a gente vai considerar isso? Então, atender a norma de desempenho não quer dizer que o isolamento acústico está satisfazendo, né? Diferentes situações, principalmente algumas situações bastante específicas, né? Então, ainda não se... ainda tem que procurar, né? Ainda tem que se aconselhar ou buscar os serviços de alguém que saiba um pouco mais, né? Você sabe que está na ISO, tá uma discussão, vocês participaram lá, o Rafael e a Maria Fernanda são meus colegas lá na ISO, lá no Grupo Working, Grupo 18, e teve uma discussão, chegaram os finlandeses lá falando que não precisa de baixa frequência, porque não sei o quê, e apanharam do Carl Hopkins, que é o grande especialista, que é o pai, né, um dos pais aí dos métodos de medição, né?
Então, daí o que acontece? Existe uma grande polêmica, não só no Brasil, mas internacional, com relação às baixas frequências. Porque é muito difícil medir baixa frequência, né? Então, o que acontece? A norma, gente, ela não consegue cobrir tudo. A acústica é um negócio muito complicado. Em cada frequência, né, se você tem graves, médios, agudos, os materiais eles têm características de isolamento diferentes. Então, é uma ciência que está se construindo, né? Eu acho que hoje o que a gente tem já é bem substancial, a gente tem bastante conhecimento sobre como os materiais funcionam, mas tem muita coisa que a gente ainda não conseguiu resolver. Tem gente ainda estudando como que faz previsão de escada, por exemplo. Se você tem uma escada na lateral do seu prédio, o método preditivo para isso. Ou mesmo coisas mais simples, o método preditivo, que é a EN 234 parte 5, que é de equipamentos, né, de bombas e elevador e tudo, não está pronto ainda. Então as coisas ainda estão sendo construídas, né? Nossos métodos preditivos ainda estão em work in progress, né? Estão evoluindo, mas muita coisa a gente já sabe. Se a gente, por exemplo, que eu acho que está faltando no Brasil, é acordar para o intermediário superior. Eu acho que se você está fazendo um empreendimento que não é uma habitação social, no mínimo você tinha que atender o intermediário, né? Faria mais sentido, porque você está já atingindo um médio ou alto padrão. Então você já deveria ir subindo ali proporcionalmente, da mesma maneira que o custo de uma habitação social não é igual a de um médio ou alto padrão. Eu acho que o desempenho deveria acompanhar. Mas isso só vai acontecer quando a pessoa que compra tiver consciência que ela poderia ter né, do mesmo jeito que ela pode ter uma varanda gourmet, do mesmo jeito que ela pode procurar um apartamento que tenha uma vista, né, ela possa procurar um apartamento que tenha isolamento acústico melhor. Fala, não, eu não quero o mínimo, não. O mínimo é o mínimo, cara, né? Eu quero algo mais que o mínimo. Então, acho que cabe a gente, aí, de alguma maneira, divulgar, chegar que existem esses outros critérios de atendimento que você pode exigir, que já está aí, né? Já está lá na norma. Se você fizer um prédio com um nível superior, vai ser um prédio excelente do ponto de vista acústico. Excelente. O isolamento de fachada começa em 30. Na parte mais, né? O isolamento ruído de impacto vai estar em 55. Uhum. Então, acho que a gente... E lá, principalmente, eu vejo, assim, edifícios que custam, às vezes, milhões e milhões de apartamento, né? E a pessoa está lá atendendo o mínimo, né? Não eu acho que isso não está certo. Mas, assim, quem faz isso, né? Acho que é a consciência da pessoa que vai comprar, né? Que exige tanto, que às vezes exige acabamentos de primeira e uma área social decorada pelo melhor decorador, com elementos caríssimos de mobiliário, né? Se esse cara acordar de que o desempenho é algo que vai influenciar a saúde dele, né? Eu acho que já estão acordando. Tem empreendimentos aqui que a gente está fazendo que exigem um superior. E eu tenho certeza que a pessoa que for morar nesse apartamento vai perceber, porque é um outro padrão de moradia, né? Mas vamos comparar, assim, por exemplo, eu fico pensando, o imóvel, ele não é um produto que a gente, né, a maioria das pessoas, ela vai comprar um imóvel, né? Um imóvel. E aí, se errou, ralou, né? Porque daí ele tá lá, a grande maioria está financiando, e o pessoal, a gente não tem essa noção de que pode exigir isso, né? Então, por mais que não tenha mudado alguns critérios ali do desempenho acústico, né? Porque a gente não, né? A gente não mudaram os critérios, quer dizer, continua sendo, né, a mesma quantidade ali de isolamento e tal, né? Mas por outro lado a gente tem essa questão muito mais lenta na construção civil, porque a pessoa demora para comprar um outro imóvel, ou então quem vai comprar vai ser, sei lá, os filhos, ou sei lá o que a outra geração que morou naquele imóvel, né? E aí, então, é que vai adquirir outro. É o contrário, todo mundo gosta de comparar a questão do desempenho de edificação com o carro, né? Isso aí todo mundo, né? Por quê? Porque o carro, ele tem uma vida útil bem menor do que de um imóvel. E aí eu pergunto uma coisa, já tá surgindo assim as marcas de imóvel. Então, por exemplo, eu sei que se eu comprar, né, um Honda,
eu já tenho uma expectativa, né? Não, mas se eu comprar o da Fiat, né, não preciso nem dirigir, eu já vou direto ali, claro, preciso dirigir, fazer test drive, né? E se já está surgindo alguma coisa assim em relação às construtoras, né? Falar nisso, eu lembrei de uma coisa, tem umas construtoras que deixam fazer test drive, né, nos apartamentos, de elevado padrão, né? Eu não sabia disso aí. Tu pode ficar lá, tu mora num apartamento mobiliado e né, tu não, nem eu, né? Quem tem dinheiro para comprar. Isso é interessante, né? O test drive de imóvel. Mas, enfim, será que já está surgindo marca de imóvel? Eu tenho certeza que sim, viu? Pelos meus clientes que eu vejo aqui, eu vejo tá ficando muito elaborado. Então você vê que tem alguém, um profissional de branding envolvido. Porque eles não estão vendendo imóveis, estão vendendo um estilo de vida agora. Entendeu? Quando você chega lá, você entra no stand, você sai com o apartamento comprado, porque os caras te envolvem de um jeito, né? Porque ele já faz o decorado, já há um tempo já vem acontecendo esse processo, mas agora realmente o processo de branding das construtoras virarem grifes, né? Tem várias construtoras aqui em São Paulo que são grifes mesmo, assim, grifes de um estilo de vida mais moderno, que eles estão tentando atrair o pessoal mais jovem, né? Então, putz, você vai ver lá, tem uma pista de skate dentro do stand, sabe? Essas coisas. Realmente é um apelo emocional, porque a gente toma nossas decisões baseadas nas emoções, né? Então, o duro é que a gente tem que talvez levar isso. Como a gente consegue levar para um stand a questão do desempenho? Do desempenho acústico ainda é mais difícil, porque ela é abstrata, né? É uma coisa, né? Então, já falaram, eu lembro uma vez que o Fábio falou, porque a gente tem uma listening room, né? Ele falou, pô, você podia fazer como se fosse um food truck de som, né? Um sound truck. Que aí você vai, estaciona na frente do stand e aí o cara já entra lá e já consegue ouvir como que vai ser dentro do apartamento dele e tal, né? Porque, de alguma maneira, a gente tinha que transformar isso em algo que as pessoas pudessem entender de uma maneira mais fácil, né? E a melhor maneira de entender o som é com os ouvidos mesmo. Então, eu acho que a gente pode trabalhar realmente essa questão, viu, Maria Fernanda? Como a gente consegue transformar a questão acústica em algo que seja mais vendável mesmo, sabe? Porque as construtoras, elas querem algo que seja, pô, vou gastar nisso, eu tenho que ter algum tipo de vantagem em relação a quem não faz isso, sabe? Então, o que a pessoa... E o estudo da Abrainc, que a gente recebeu recentemente, feito pela Deloitte, coloca o isolamento acústico do apartamento acima da varanda gourmet, na preferência mesmo? Nossa. É interessante, eu vou mandar esse estudo para vocês. Manda aí, porque tu sabe que essa questão de desempenho, o pessoal fica desmerecendo o acústico, na volta e meia não, o pessoal não está mais ligando para o acústico. Não é nem isso, é que às vezes tem tanta coisa pior que aí o cara parou de reclamar do acústico porque tá, né? Não, mas está na frente de um monte de coisa, está na frente de morar perto de comércio, está na frente, assim, o isolamento acústico, pelo menos nessa pesquisa que a Deloitte fez, tem um grande destaque. Então, acho que quando começarem a desmerecer a acústica, eu acho que você já chega, tem um estudo da Deloitte, né, que foi feito pela Abrainc, não foi feito pelos acústicos, né, não foi feito pela Proacústica ou pela Sobrac, foi feito pela Abrainc, né, pelos construtores. Eles fizeram esse estudo pensando no comprador de 2040. Quem vai ser essa pessoa que vai estar comprando esses imóveis no futuro? E você vai ver lá, o resultado da pesquisa é muito favorável para a acústica, viu? Então, que eu estava te ouvindo falar, essa questão assim de algumas incorporadoras estarem explorando essa geração aí, XY, né? Fórmula de Bhaskara, sei lá o que vem mais aí, né? E eu fico pensando também se não é mais fácil, né? Convencer o pessoal da geração mais nova, né? De que eles podem ter alguma coisa nova e boa, porque na construção civil, o que tem de gente que dá palpite e que vem com aquela questão, mas eu faço assim há 50 anos, né? E nunca reclamaram, todo mundo já ouviu isso, todo mundo na construção civil, né? E não, essa construção é forte, a esquadria de madeira que é o né? E talvez realmente a gente esteja num patamar assim de tentar atingir pessoas que estejam dispostas a quebrar alguns paradigmas, né? Que nem
aquele isolamento acústico que uma vez eu fui olhar e o cara tinha se consultado com uma psicóloga, né? E aí ele colocou isopor na parede. Aquilo ali eu achei fantástico. Ele foi perguntar para uma psicóloga como é que fazia isolamento acústico. Então, acho que pode ser interessante, né? Esse estudo que você falando do futuro, né? Outra coisa interessante é que esse comprador de 2040 vai comprar o seu imóvel pela internet. Mas você compraria sem visitar um decorado? Mas com certeza, porque eles odeiam ter que falar com o corretor. Então, assim, mas eles, ao mesmo tempo, eles querem poder ver pela internet, que eles possam sentir, que tem uma experiência virtual, que tem uma experiência de VR, que você possa entrar no apartamento, que você possa, inclusive, como que você transforma, na verdade, todo o pacote que a pessoa vai receber em algo que possa ser transmitido pela internet, né? Que a pessoa consiga entender esses critérios pela internet. Então, eu acho que a gente está caminhando para isso. Né? Talvez, como a gente coloca o desempenho acústico de uma maneira que a pessoa entenda esse desempenho através de um fone de ouvido, que ela possa ouvir e comparar, sabe? Isso aqui seria um apartamento mínimo, mas eu estou te entregando isso aqui, ó, que é muito melhor, né? Uhum. Mas eu nem sei que horas são, não sei se a gente já passou do horário aí. O isopor, o Marcos adora. Nossa, o isopor eu fico doente, cara. Doente. Isopor é excelente para colocar o sorvete na praia, né? Para levar. Agora, para construir ali, para acústicos, os acústicos têm alergia a isopor, coitado do isopor. Meu Deus do céu. Já passamos do horário que eu já comecei a pensar outras coisas aqui, mas enfim. Eu acho Temos que a gente alguma... já estamos estourando o tempo, né? A ideia é sempre conversas, papos rápidos de 30 a 45 minutos, até para poder chamar o pessoal para os próximos, né? Tem alguma pergunta ali, Rafael? Não sei se tem alguém... O Marcos Abel está comentando bastante. Queria só mandar um abraço aqui pro pessoal que está entrando, né? Engasguei agora, a Fabiana, o Diego. Antes até a gente estava falando em estrutural, o Diego Schneider apareceu aqui, deu um oi também. E o Diego Schneider mesmo, o Marcos, mas ainda umas perguntas aqui, um último ponto que o Marcos Abreu acabou colocando, que é muito importante, é a respeito da densificação urbana e o aumento do ruído, né? Consequência disso. E o isolamento ele vai chegar a ser o topo da exigência. É parâmetro. Cidades muito barulhentas vão exigir edificações pensando no barulho das cidades, né? A gente vai ter que... Somos construtores, somos engenheiros, arquitetos, e vamos pensar na edificação, mas também tem uma outra responsabilidade, que às vezes até nossos braços não alcançam, mas hoje a gente ainda pensa na edificação, como a edificação vai dar um desempenho necessário para as pessoas poderem viver dentro, né? Muito boa essa aposta aqui que o Marcos Abreu colocou. E ele ainda botou aqui que existe o sistema da Buse que simula ambientes. A sonoridade do ambiente? Deve fazer uma oralização, porque a Buse foi um dos primeiros que inventou não, eu esqueci o nome do engenheiro da Buse, né? Buse é o sobrenome dele, que fez o noise cancelling, que é uma proposta acústica ali para fazer cancelamento de ruídos. E aí os alto-falantes, o headphone que ele usa tem noise cancelling, que é bem interessante. Mas isso aí de sistema para simular ambientes eu realmente não conheço da Buse. Mas vamos encaminhando para o final, Maria Fernanda e Marcos? Vamos, eu estou aqui já. Na verdade, eu comecei a pensar outras coisas, mas vamos embora, né? Então, toda segunda-feira, eu acho que daqui a gente já tira alguns assuntos aí para os próximos papos. Quem quiser também... Quem estiver nos assistindo aí, quiser sugerir algum ponto, né? Vox Populi, Vox pode Gil. mandar. Oi? Vox Populi, Vox Gil. Voz do povo e voz de Deus. Pode ser também. Mas assim, vai estar tem o nosso canal no YouTube, que isso aqui pode ser tudo, né? Depois revisto, e vocês também podem colocar ali alguns comentários legais ali também, e participar ali do papo de desempenho. Estamos abertos a outros assuntos. Eu estava muito a fim de falar de manual de uso e operação, né? Eu acho que é uma coisa que está faltando demais, né? Importante. E eu ainda tenho aquele sonho de como é que o nosso consumidor vai ler sobre desempenho
assim como ele lê o rótulo da água, né? Quanto de sódio que tem lá, né? E aí ele pode escolher como é que a gente faz. Quem interessa mesmo, né? Saber o desempenho, né? Vamos encerrar só com uma pergunta aqui do Felipe. Vai lá. Ele questionou, é bem importante aqui, daí a gente encerra, daí já agradecemos também o nosso convidado. Ele falou aqui que em paredes duplas com espaço preenchido com algum tipo de lã, se perde a eficiência se saturar a lã. E aí já vem também a ideia da vida útil dos materiais. Não sei se quer comentar alguma coisa, Marcos ou Maria Fernanda, a respeito. Saturar com água, né? Umidade? Umidade. Mas aí é patologia de todo lado, não é só acústica, não. Porque aí por exemplo, se essa parede for uma parede leve, tem o perigo da condensação interna, né? Aí realmente aí perde eficiência, sim. Uhum. Com certeza. Não, com certeza. Mas vamos indo para os finalmente aqui. Agradecer o nosso convidado. Né, as portas do ITT, do Papo Desempenho, sempre vão estar abertas para ti, Marcos. E foi uma satisfação poder trocar uma ideia aqui, mesmo que seja rápida aqui, um papo, mas eu acho que deu para dar um gostinho pro pessoal, né? Eu queria agradecer muito o convite, sabe que eu gosto muito de vocês aí, da equipe toda de vocês, é muito legal. A gente está sempre se encontrando nos congressos, nos trabalhos aí na ISO. E queria agradecer aos ouvintes que tiveram a paciência aí, ficar um pouquinho conversando com a gente sobre a acústica, né? Eu estou escrevi um artigo sobre as novidades nas minhas redes sociais, tem aí um artigo sobre as novidades da norma de desempenho, e eu pretendo escrever agora uma sequência, pegando os valores mesmo dos critérios, comparados com os critérios europeus, para mostrar o quanto que a gente está longe de chegar lá, o quanto a gente está perto, né? Marcos, qual é a rede? É no Insta mesmo? No meu Instagram, no meu Instagram tem mais a coisa da harmonia, mas não, o que eu escrevo, posto mais é no LinkedIn mesmo. O LinkedIn que é mais voltado para a rede profissional, né? Porque senão no Instagram, eu começo a falar muito número lá, o Instagram é mais visual, lá a gente faz uns posts com o cachorrinho, né? Como que o cachorrinho enxerga, como o cachorrinho ouve. Que é uns posts mais inspiradores, né? Os posts do Instagram são mais inspiradores e os posts do LinkedIn são mais técnicos. Eu acho que esses seriam eu vou lá dar uma olhada. Legal mesmo. Muito bom. E vamos compartilhar com performance. Legal. Obrigado. Agradeço o convite por estar aqui, agradeço os ouvintes. E quem quiser, manda pra gente aí as dúvidas. A gente sempre responde. Obrigado. Obrigada, gente. Marcos. Valeu. Até mais, Obrigado. gente. Tchau, pessoal. Valeu, tchau.